Olá, pessoal. Eu sou a Márcia Bastos, sócia e fundadora da Conexão Talento. Estamos aqui hoje no projeto lindo realizado pelo Somos Empreendedoras e produzido aqui pelo Conexão Cast. Não é, Letícia? Tá cada dia melhor, né, Márcia? Não, você nem fala. Né? Estamos muito felizes com esse projeto. Eu tenho certeza que a gente está fazendo com muito carinho para você que está assistindo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. É isso aí. O tema hoje... Gente, eu nem vou falar para vocês que delícia, que quantas coisas gostosas que nós vamos falar aqui. O tema hoje é o pioneirismo por trás das marcas consolidadas. De quem que a gente vai falar? O que vocês acham? Uma tradição aqui em Niterói. O que vocês acham? E é muito gostoso, tudo delícia. Confeitaria Beira-Mar. E nada mais melhor do que a gente trazer a pessoa que representa hoje, que está na frente dessa empresa maravilhosa, tradicional, ao mesmo tempo moderna. A gente vai falar muito aqui disso, que é a Paula Mata. Ai, acertei. Bem-vinda, Paula. Obrigada, meninas. Eu estou muito feliz pelo convite. Estou, assim, honrada, me sentindo muito especial por ter recebido esse convite mesmo. Agradeço de coração. E aí, Letícia, me fala, você conhece um pouquinho da confeitaria? Quer falar? Não, gente, quem não conhece Niterói, né? Bom, acho que a confeitaria ela tem um caso de amor com a cidade, né? Ela já virou assim um patrimônio cultural da cidade, porque não é só um lugar de comércio, é um lugar que você se encontra, que você faz relação, que você conhece gente, que você namora, você paquera, você casa, né? Então, faz parte da história do niteroense, né? Faz parte da história. Eu tenho muito orgulho de ser amiga da Paula, uma pessoa também que muito solícita, sabe? Sempre muito, muito disposta a ajudar, né? E hoje, se eu tô no Somos, é por conta da Paula, que me fez o convite. Olha, que lindo, Que não, legal. Letícia não podia estar de fora, né? A gente estava no início do grupo e a gente tinha acabado de conhecer a Letícia e convidando pessoas legais para agregar. E, nossa, eu nem pensei duas vezes, não tinha como. Gente, que legal. Letícia não estar, não tinha a menor condição. A Paula já foi gestora do grupo, Sim. né? Uma das primeiras aí, pioneiras. Então, também o Somos tem muita relação com a Sim. Paula, com a Beira-Mar. É uma história incrível. A gente, é muito legal ouvir você falando isso, porque eu nasci lá dentro, né? É uma empresa familiar. Meu avô foi a pessoa que fez a Beira-Mar ser nesse modelo que a gente vê hoje. Meu avô sempre a gente está falando de pioneirismo, meu avô sempre foi super pioneiro em tudo. Ele era aquela pessoa que via uma coisa acontecendo no mundo, ele queria botar aqui, não tinha nenhum lugar no Rio que fazia, e ele ia sem medo. E eu nasci ali dentro vendo isso, né? Então, do mesmo jeito que a minha vida inteira está muito relacionada com a minha vida profissional, com a vida da minha família profissional, já nasci ali dentro, a minha vida pessoal está muito misturada ali também. Sim. E eu vejo pessoas me falando que iam crianças e hoje levam os filhos, iam com o avô e hoje levam os filhos. Então, de fato, eu fico feliz quando eu escuto vocês tendo essa visão também, de ser um lugar de encontro, que te remete a uma memória afetiva boa. E a gente fazer parte da casa das pessoas e da vida de uma forma tão positiva, né? É verdade, né? Isso faz muito valer a pena. 1974, 42. Né? Esse mês a gente está fazendo 80 anos. Agora em agosto, né? A gente já está em setembro. Barato, 80 gente. anos, porque essa história começou com meu bisavô. E teve uma interrupção, passou para outras pessoas e meu avô retomou o negócio. Meu bisavô por parte de avó. Uhum. E aí eles se casaram, meu avô e minha avó, todos portugueses. Como a tradição manda, né? Que legal. E aí meu avô retomou a empresa e era um lugar, assim, que tinha uma cara de bar, assim, meio padaria mais menor, né? Mais simples. E quem deu esse perfil que a Beira-Mar tem hoje, de ser um lugar inovador, da gente estar buscando sempre o máximo da qualidade, porque alimento é uma coisa muito séria, né? Muito. E sempre foi muito meu avô, que veio pro Brasil no momento de pós-guerra, né? De Segunda Guerra, veio com foco mesmo do trabalho, como muitos imigrantes fizeram. E o foco dele foi esse. E eu tenho muito orgulho da história dele, vocês percebem isso, né? Mas não tem como Era não muito ter, meu né? amigo. Até te apresentando um pouquinho, Sim. Paula, que eu acho que é importante. E aí você complementa, caso eu esqueça de alguma coisa. Sim. Mas Paula é formada em administração, ela participa da gestão da empresa junto com a sua família há 19 anos, é isso? Sim. Está sempre atenta ao mercado, em constante atualização, como ela falou, e vai trazer um pouquinho dessa história aqui pra gente.
é casada, mãe de 2 meninas, ela contou aqui, foi muito legal antes nos bastidores a gente falando um pouquinho dessa coisa de mãe de menina, apaixonada por aprender coisas novas. E Paula, como todas nós, né, equilibra esses vários pratinhos aí do dia a dia, de cuidar de si, de cuidar do trabalho, de cuidar da família, dos amigos, enfim, esses vários papéis que a mulher acaba, né, tendo mesmo. Sempre com muito bom humor, e eu pude perceber isso aqui desde o início, Marcele já vinha falando, vai adorar. Enfim, eu não conhecia, tô conhecendo hoje pela primeira vez. Então, assim, ela tem isso, a gente falou um pouquinho disso também antes aqui, que acima de tudo a vida tem que ser leve e divertida. É isso, Paulo? É isso. Acho que a gente já tem, como estava dizendo, muitos pratinhos para rodar e tem que ser leve, senão fica uma missão muito difícil, né? Dá para ser legal e tranquilo se a gente vê as coisas com leveza. E faz a diferença, né? Total. E aí, Paulo, não sei se você sabe, mas a gente é de RH, né? Conexão Sim. Talento. Então, como todo bom RH, a gente criou um quadro aqui que eu adorei, quadro pra gente fazer uma dinâmica, uma brincadeira, que chama de Mulher para Mulher. Boa. Vambora. Adoro aquela brincadeirinha. Bom, e aí... Ela sempre vem com uma surpresa. Muito bom. Sempre. Além desse sorriso maravilhoso, Sim, né? contagiante. Total. Então eu quero que esse quadro ele fale o seguinte: você compartilha pra gente alguma frase, alguma coisa que você ouviu, pode ser de fora, assim, no mercado, pode ser alguém da família, uma frase inspiradora que fez a diferença na sua vida. Ai, tem tantas coisas boas, né, que a gente ouve. Assim, a primeira que me ocorreu, pode parecer até uma bobagem, mas me tocou muito. Que acho que vai não só para nossa vida pessoal, mas no trabalho e em tudo. Que eu vi, assim, agora recentemente. Se você quer amor, seja amor. E se você quer paz, seja paz. Que bonito. Acho que isso é muito bom, porque impacta o nosso estado de espírito, impacta muito em quem convive com a gente. E para ser um bom ambiente, muitas vezes até no trabalho a gente passa mais tempo do que em casa, né? Eu sinto, às vezes, eu falo com meu marido, eu sinto falta da minha casa, muitas vezes, porque eu vou dormir e acordo e saio. É o dia inteiro, né? E é uma correria muito doida. Então, o que a gente fala muito dessa leveza é uma coisa que eu tento praticar muito. Que a gente leve isso pro dia a dia, sabe? Que o que a gente queira receber, a gente faça com os outros também. Que bacana. Acho que claro, tem muitas frases muito mais... Não, sim, mas o que vale é o que tá te a tocando, primeira que me apareceu, que me tocou ultimamente foi essa. E a gente, ainda mais, eu acho que você deve ter essa noção, quando a gente trabalha com o público, né? Sim. E aí a gente capta muita energia externa. Muita. E, cara, se a gente não se blindar com isso, a gente vai carregando isso para casa, isso vira uma bola de neve, a gente leva esse peso para casa. Aí impacta no casamento, impacta nos filhos, a gente vive emburrecida. Sim, então a gente tem que ter esse exercício diário também, né? E eu acho isso que você está falando muito do comércio, né? Que a gente tem essa realidade diária, né, Letícia? Assim, muitas vezes as pessoas não têm onde extravasar, e ali naquela loja, naquele momento que você está dando atenção para a pessoa, é o lugar que a pessoa vê uma janela. Sim. É verdade. E a gente tem que saber diferenciar isso mesmo, né? Assim, a atenção, o que é uma descarga, às vezes, de uma coisa ruim. Então, a gente saber separar os momentos e ler as situações é muito importante. Verdade, atendimento tem isso, né? Sim. E aí, então, conta pra gente um pouquinho, que eu vi que você estava já querendo começar, mas eu falei, deixa eu apresentar ela primeiro. Eu falo muito, Não gente. tem problema, a gente adora. Mulheres falando, né? Conta pra gente dessa história linda da Beira-Mar, que não tem como niteroense não conhecer. Ama, como a Letícia falou, faz parte da nossa história. Eu me lembro também de memórias afetivas, né? Eu morei muitos anos ali em Caraí, agora eu moro na região oceânica, então eu ia muito com meu avô, e é uma coisa afetiva. Quando eu chego lá, eu falo, nossa, tem até um cheiro. Tem um cheiro que eu sinto do momento em que eu vivia com ele. Então, eu acho que isso a gente tem, né? Então, eu queria que você contasse essa história linda da Beira-Mar pra gente. Eu já falei um pouco do início, né? E, bom, nasci lá dentro. E minha mãe foi para lá quando eu tinha 2 anos de idade, meu avô já estava na gestão. E eu lembro, assim, minhas memórias, né? Assim, de nas férias eu ficar contando ticket e ganhar um sorvete. E eu lembro que tinha um setor de empacotamento, assim, que no Natal ficava muito puxado. E eu ficava lá dentro dos funcionários empacotando, adorava aquilo, embalando produto. Então, eu sempre tive essa coisa muito forte. Minha família sempre me levou muito lá para dentro. E eu acho que isso é muito bom, porque me deu o gosto do trabalho, me ensinou muito, sabe? O valor que isso tem. Eu acho que isso é fundamental. O senso de responsabilidade. Exatamente. Né? O valor que você dá para o que você produz, a importância de você estar produzindo para o outro. Agora, Paula,
Eu, no meu caso, hoje eu nem me apresentei, mas eu sou... É verdade, né? nem te esqueceu. Eu tô tão animada com a Paula, a gente tem tanta intimidade que E a gente já conhece tanto, né? pois é. Eu já sei quem é verdade, você. Letícia. Eu já tô me sentindo íntima até de quem assiste, entendeu? Ou seja, estamos em casa. Chega aí pro Então café fala, todo mundo, Letícia. pode vir, senta aí. Pode vir, sentar aqui, é assim. Tudo bem. Bom, eu tenho franquias também, né? São 6 lojas, 4 da ReHap Brinquedos, 2 da Valizé. Então, você tá falando, eu tô imaginando meus filhos também, Sim. né? Numa loja de brinquedos, final de ano. E eu tenho muita dificuldade, sendo muito sincera aqui, de hoje em dia inserir meus filhos no meu Sim. mundo, né? Eu falo, filho, vamos lá, vamos fazer um pacote, vamos brincar de vender, né? Tentar. Mas eu vejo que esse mundo digital hoje prende as crianças. E na nossa época, gente, eu lembro que eu ia para o trabalho da minha mãe, era assim um sonho. Era o eu auge. ficava brincando de secretária É em casa. verdade, Com né, aquele, gente? né? Pegava aquele teclado Gente, era o que não máximo. Era o funcionava. máximo, igual você tá Celular falando, né? velho, eu usava todos pra brincar de Todos. escritório. Botava um telefone ali fingindo. Muito bom, né? E aí, compartilhando de mãe para mãe, de mulher para mulher, eu não sei, eu tenho essa dificuldade de trazer os meus filhos. Apesar de eu tentar e ser um assunto recorrente em casa, você sente isso também na sua Sim, família? Primeiro que eu acho que as crianças fazem muitas atividades. Então, assim, muito mais, né? A gente tinha uma aulinha ali depois de escola. Então, é muito difícil conseguir um momento disponível. Tempo. É muito difícil. E a questão do interesse delas, né? Assim, as crianças têm realmente uma atração imensa pelo digital, que de fato é muito atrativo. Eu me pego, às vezes, eu vou postar pra loja... Quando eu perco o foco, eu tô vendo, já tô comprando um brinquinho, sabe? Uma coisa assim. Você vai... Aquilo seduz muito, é muito difícil. No nosso caso, eu tenho muita possibilidade de levá-las comigo, porque a gente tem esses períodos assim... Páscoa, Natal, Dia das Mães, tem as embalagens especiais, a gente tem um mutirão de empacotamento. E elas vão e ficam ali fazendo... Mas claro que não é com a emoção que a gente tinha quando você lembra, por exemplo, que você ia pro trabalho da sua mãe. Meu marido também tenta muito levar elas, meu marido também é empresário. E com ele é muito mais legal porque é no Rio, então é um passeio. É super diferente. Entendi. Eu moro quase na esquina da Beira-Mar, então pra elas, sabe? É mais do mesmo. Quintal de casa. É um quintal de casa. Mas, de fato, eu acho que a gente tem uma luta grande que nós, quando crianças, a gente não tinha, né? Então era muito mais atrativo esse tipo de coisa. Você curtia estar lá. Pô, demais. Não tinha outras distrações, né? Não tinha. Mas quando virou a chave de você falar assim, eu quero cuidar disso aqui também? Então, eu tive aquele momento de decidir o que eu ia fazer na faculdade. Neta mais velha, filha mais velha. A primeira da geração de netos e filhos fui eu. E aí eu falei, bom, já tô lá dentro, né, assim, de uma forma informal. E fui fazer a faculdade de administração. Me coloquei, assim, na obrigação de trabalhar em outros lugares antes, porque eu queria aprender outras coisas até para colocar lá, sabe? Uma empresa familiar tem características muito diferentes do mundo corporativo. E aí eu fui fazer outras coisas, trabalhei numa financeira. Enfim, fiz outras, nada a ver com aquilo. E... Você estava se descobrindo, né? Sim, eu acho que era importante, sabe? Foi um processo importante pra mim, pra minha vivência na empresa. Exatamente. Ter horário. Porque... E a responsabilidade de ser cobrada por uma pessoa que não é a minha mãe. Então, assim, a respostinha que eu dou pra minha mãe é diferente da respostinha que eu daria pro chefe, óbvio. Aquelas coisas assim, olha só, vou chegar mais tarde porque eu tenho que levar minha filha não sei onde. Totalmente diferente. Então foi muito enriquecedor e eu achei que até processos numa empresa maior e corporativo, no meio corporativo foi muito bom. Aprendi muito, coloquei muitas coisas na empresa e no último ano da faculdade eu achei que estava num bom momento e quando eu me formei eu já estava lá. E era muito engraçado, porque foi uma coisa meio arranjada, assim, era um escritório enorme. E aí puxaram uma mesa, eu fiquei na mesa, colada na mesa da minha mãe, meu avô do outro lado. E era uma sala só, então todo mundo participava dos assuntos de todo mundo. E eu achava aquilo divertidíssimo, porque eu tava com meu avô, que, pô, sempre foi meu melhor amigo do mundo. Com a minha mãe, que tava ali também comigo, claro. Que é uma graça, a mãe da Paula. Sim, é um caso ela é um amor, ela é um amor. E assim, é sua fã número 1, né? Ela baba. É mãe, né? Mãe. Somos todos sendo mãe. fãs dos nossos filhos.
E aí foi muito bom, porque a gente passou dali para um momento novo no escritório. A gente fez uma baita reforma, cada um teve sua sala. E ali eu achei que foi um momento interessante de separar, assim, meu avô muito experiente, minha mãe na gestão completa da empresa, e eu trazendo as novidades, e as coisas se complementavam. Claro que, como toda empresa familiar, tinham coisas ali que meu avô não entendia. Meu avô não entendia eu ter que ter um computador, sabe? Enfim, essas coisas que são normais. Mas sempre com muito respeito, muita parceria, e todo mundo remando pro mesmo lado, né? Então, por mais que tenha algumas coisas que a gente não concorde, o objetivo é bom, é sempre o mesmo, né? Então já tem quanto tempo que você... Eu tô lá há 19. 19 anos, isso. Tô lá há 19. E aí teve uma mudança aí, além da estrutura física, o que em termos de processo? A empresa começou a, não por minha causa, né, mas pelo todo ali junto, a buscar outras coisas também. E a gente teve um momento muito bom no restaurante, que foi o início do buffet, aquilo que não tinha. A gente foi o primeiro lugar a ter. Ali em Caraí. Nessa coisa do meu avô querer ser sempre o primeiro a fazer as coisas e tal. A gente teve foi um momento assim muito marcante. E aí precisou fazer algumas reformas na loja. E você deve perceber muito isso no comércio, assim. Muitas vezes você tem uma ideia e o público vai dando rumo para onde você tem que ir, né? E a gente foi, assim, abrindo várias você outras tá coisas. aberto, né? Sim, a gente sempre tá muito aberto. E a gente começou com a linha Home, que foi bem legal, porque a gente começou a vender umas canequinhas, assim, do lado de fora, do restaurante. Aí os clientes queriam mais coisas, e esse setor foi ficando maior. E aí virou uma lojinha pequenininha, e depois virou a loja que é hoje. Hoje a gente já tem 2 lojas no e-commerce. Então foi muito o cliente puxando para onde a gente tinha que ir também, sabe? E hoje a gente tem o Bistrô, que era um grande sonho do meu avô, que é um lugar para eventos, né? A gente já fez alguns encontros no Teto Somos lá. Somos, uma graça. Que é um lugar para reservas e faz muito aniversário, evento corporativo. É um lugar para uma coisa mais intimista. E isso foi sendo criado já na gestão de nós 3, que acho que um vai ajudando e impulsionando e complementando o pensamento do outro. Vocês ganharam alguns prêmios também, não é? Sim, a gente ganhou alguns prêmios. Era a melhor confeitaria de Niterói, a gente ganhou alguns. Não sei te precisar quantos foram. Muito, muito orgulhosa de dizer que foram muitos. E depois a gente começou a competir também com o café da manhã, a gente ganhou alguns prêmios também. E teve um ponto muito legal, que foi o dia que a gente ganhou o prêmio de hors concours. A gente parou de competir e foi premiado como hors concours. E foi muito legal, achei, assim, um baita reconhecimento. Agora, a gente sabe que manter a qualidade, né, num processo desse é complicado, né? Sim, é muito artesanal. Muito artesanal, né? Aí como é que é isso? Como é que você consegue estar de olho nisso, né? Assim, as pessoas até perguntam, por que vocês não têm mais lojas? Abre uma na região oceânica, a gente escuta muito no Rio. A gente já foi convidado algumas vezes para abrir no Rio, em shoppings. Eu lembro, assim, na época do New York sendo inaugurado, a gente recebeu um espaço lá, o Village Mall, a gente foi convidado para abrir lá, na época que estava sendo construído. Mas, assim, é isso, é a questão do padrão, sabe? Pra gente, o principal de tudo é a qualidade do que a gente está vendendo. E, assim, não dá pra gente ainda, não é o momento da gente colocar... A gente é uma fábrica, é tudo lá dentro, feito lá dentro. Colocar isso em outro ponto, não sei como seria o controle disso, sabe? Hoje a gente tem quase 300 funcionários, é uma empresa muito grande. A gente é considerado fábrica, sabe? Então, tá concentrado ali, eu acho que ajuda um pouco, sabe? São 300 funcionários? Quase 300, Nossa, é muita gente. Muita gente. Muita gente. E vocês têm Ali, equipe? naquela estrutura, ali atrás tem um... A gente tem um prédio atrás, que é de produção, e não dá muito bem para vir pra rua. A gente trabalha em 2 turnos. Então, assim, é bastante gente, é uma estrutura complexa, sabe? E muita responsabilidade. Então, é muito sério, né? Assim, comida é uma coisa muito séria. E a gente prefere manter ali. Tem alguma cliente, assim, especial que você conta, assim, como... O Paulo Gustavo, né? Eu lembro dele. Pois é. Ele é lá, gente. Ele lá, a mãe dele, a dona Déia, nossa cliente até hoje. E vários outros artistas, assim. O Paulo Gustavo marcou muito a gente porque ele gravou um filme lá, né? O Minha Mãe é uma Peça foi gravado lá. E ele sempre enaltece muito Niterói. Então, ter escolhido a gente como um lugar de locação foi o máximo, sabe? E ele que veio com essa proposta de escolher o local? Sim. A gente recebeu um contato da produção a pedido dele. E isso foi
combinado, assim, com a produção. E foi uma gravação toda na madrugada. Foi uma estrutura incrível. Nossa! E uma coisa tão fora da nossa realidade, sabe? Ver aquilo ganhando corpo, tomando forma. Ver depois que na mágico. tela, assim, uma coisa muito fantástica. Ele gravou tudo de madrugada. E a gente fechou o restaurante, o bistrô, pra ser camarim, lugar também pra refeição do pessoal. Era uma estrutura imensa. Eles botaram uns holofotes do lado de fora pra parecer que tava de dia. Gente, eu achei aquilo, assim, Que fantástico. legal, Coisa que a gente nem gente. imagina, Olha, né? os Não, bastidores nem imagino. disso deve ter sido incrível. Aí chamaram minha mãe pra ser figurante. Ele chamou minha mãe pra ser figurante. Mentira. Você quer ser figurante? Passa aqui e tal. Eterniza sua imagem. Ele falou isso pra ela. Eterniza sua imagem no filme. Aí minha mãe, eu quero. Aí minha mãe passa lá no filme. Quero ver isso, qual é? É o máximo. Uma hora que ele Qual é passa o no filme? caixa. Qual- É o 2. É o 2. Na hora que ele passa, assim, no caixa, ela tá atrás dele, passando as compras. Gente, Que barato. fantástico. E, Foi e muito o legal. melhor que depois a rua ia se tornar o nome dele, né? Sim, olha sim. Fiquei até me isso, emocionar. verdade. É muito legal isso, né? Olha o barato. ciclo E a da prefeitura vida. botou a placa em homenagem a ele na nossa porta. Que Que lindo. foi, assim, o máximo. A prefeitura perguntou se a gente cedia, claro, né? Aquele Aham. espaço na nossa fachada. E, pô, claro que sim. Então, foi muito legal. A gente tem lá na nossa fachada uma placa. As pessoas tiram foto direto. E vão na placa da rua também, ali na nossa esquina. E, pô, é muito legal a gente ser lembrado como uma referência ligada a ele, Nossa, é né? uma pessoa super feliz. E Super, tá ligado, sim. né, o que você falou da vibe mesmo. Sim, sim. E a mãe dele é nossa cliente até hoje, sabe? Ela também vai, porque Sim. ela continuou morando aqui, né? Acho que não, eu não Tá. sei muito bem. Parece que ela tá no Rio, mas ela sempre fala com a gente, vai lá. E super querida, os funcionários conhecem. Muito legal. E além de artista, tem alguém assim também que já está com vocês de cliente há muitos anos? Não, tem clientes que eu almoço lá todo dia, né? Tá. E eu costumo falar que, assim, a nossa referência de qualidade eu comprovo, porque eu sou a maior consumidora, grávida, comia lá todos os dias. Então, assim, se E não fosse... enjoa. Não, se não fosse uma Ah, coisa tem que eu uma acreditasse variedade. muito, né? É. E a gente tem clientes que eu fiquei amiga, sabe? Minha família, minha mãe. Pessoas que a gente fala, assim, todos os dias, que a gente conhece de muitos anos de frequentar. E a gente acaba se aproximando dessas pessoas, né? Que fazem parte da Quando a história. empresa cresce, né? Às vezes essa questão da fidelização também, ela pode se perder, né? Sim. Uma coisa são vocês ali, que estavam Sim. ali desde o início. Outra é daqui a pouco um funcionário, alguém que tá... Como é esse processo? O que você faz? O que eu acho interessante, só complementando a sua pergunta, que as pessoas que trabalham ali são muito felizes, né? Toda vez o atendimento assim, é impecável, Ai, as que bom. pessoas são muito carinhosas. Então, isso também é um treinamento constante, Que né? bom. Márcia Isso que eu sabe queria muito saber, bem disso. exatamente. Tem um segredinho aí. Eu acho que a gente tem uma relação, nós da diretoria, a gente tem uma relação muito próxima dos funcionários. Muito, assim. Não posso dizer que eu sei o nome de todos, porque tem pessoas que eu já não encontro tanto. Mas eu sei, assim, todos, a história de cada um, quem tem filho, quem não tem, quem mora perto, quem mora longe. E aí, como é que tá seu dia? E a nossa porta da sala tá sempre aberta. Então, eu acho que isso faz também todo mundo ter o senso do pertencimento, sabe? Todo mundo ali precisa de todo mundo para a engrenagem girar. E todo mundo é muito importante. Então, a gente tem essa coisa de investir em treinamento, treinamentos focados no que cada equipe precisa. Não é um treinamento macro para todo mundo senta aí e escuta, sabe? Tem coisas que são mais focadas num determinado público de funcionário, num determinado... Se é atendimento, se é produção, qual é a questão que está precisando ser trabalhada. Essa questão da gente ser muito próximo, eu acho muito importante, sabe? Então, é um conjunto, né, que eu acho que faz... E em relação aos clientes também. A gente está próximo. A gente fez agora a ação dos 80 anos da empresa. A gente fez várias coisas para esses funcionários, para esses clientes estarem próximos da gente. Muita gente está acompanhando a nossa história há muito tempo, Hoje sabe? mesmo é dia do cliente, né? Hoje é dia do cliente, Tem é dia 15, é verdade, Vai ter verdade. alguma coisa lá? A gente está fazendo na Home. Hoje a gente está fazendo uma ação na linha Home, porque para nós tem isso também, né? A confeitaria é muito maior. Então, às vezes, é muito difícil você fazer alguma coisa. E eu confesso que eu não me planejei. Meus pais estão viajando, eu tô sozinha no escritório. Tem algumas pessoas de férias. Então, assim, a gente foi fazendo o que dava para ficar... Porque muitas vezes a gente quer o perfeito e o que atende não sai, né? É verdade. Então, a gente achou assim, vamos fazer uma coisa direito, muito boa, muito bem feita, onde dá.
E a gente vai fazendo a linha home hoje, uma ação bem legal. Eu acho bem legal você estar falando da cultura, porque eu vejo assim, a gente trabalha muito com pequeno e médio, né? A conexão, a atuação dela é muito nisso, né? E aí, quando a gente entra para fazer algum trabalho, né, de RH, de desenvolvimento de pessoas, tem essa coisa das empresas familiares terem um pouco de resistência a isso, né? A olhar para isso e entender que treinamento é investimento, Claro. né? Não é custo. Sim. Que olhar para as pessoas e cuidar dela e estar próximo faz a diferença. Então, assim, você sofreu algum tipo de algum momento assim de impacto, assim, não, eu quero trazer, você que trouxe isso, enfim, queria ouvir um pouco. Na verdade, meu avô sempre foi uma pessoa completamente fora do tempo dele, sabe? Então, ele já era assim. Meu avô, ele faleceu ano passado com 94 anos usando o WhatsApp, assim, fantástico, sabe? E minha mãe sempre foi assim também, né? Sempre teve essa escola dele. E meu avô, ele me levava assim, eu com 15 anos, eu nem trabalhava lá, eu tava na escola. E ele me levava assim, à feira na Alemanha para ver equipamento. A gente fazia umas coisas, assim, ele sempre me trouxe muito. Então a cabeça dele muito à frente, minha mãe muito aberta também, e com ele, e eu com também as novas ideias, isso sempre foi muito fácil, sabe? Não teve nenhuma barreira nesse Não, sentido, né? acho que a maior barreira em relação a isso foi, acho que a questão da informática, né? Por motivos óbvios, né? É muito... O primeiro momento de você começar a ter um sistema e mudar algumas coisas, mas também com muita conversa, né? Isso foi muito suave. Na empresa pra gente sempre foi E tranquilo. a Paula, você, sabe, Paula? Você tem sonhos, assim? Quais são os seus sonhos pra você? Porque eu sei que às vezes a gente fica muito vinculada a uma marca, né? Sim. E aí a gente fala, meu Deus, mas eu tenho também, né? Eu Sim. tenho meu nome, meu sobrenome, eu tenho os meus desejos, Sim. né? E é talvez difícil. Eu falo isso por experiência pessoal Sim. mesmo, de eu tentar fazer alguma coisa que não seja vinculada a tal marca. Sim. Você também tem esse anseio? Você também tem esses seus objetivos particulares? Assim, tenho. Eu tenho uma loja em Portugal, que não tem nada a ver com a daqui. É um e-commerce que é uma coisa completamente dissociada da empresa familiar. É um projeto meu. E Portugal é um lugar que eu tenho muito vínculo, enfim. Foi uma oportunidade que apareceu e uma coisa que eu queria fazer e tudo bem. É um e-commerce e funciona. Você consegue conciliar, Sim, né? sim, eu consigo. Tem uma pessoa que me ajuda e funciona. Você tem uma base lá em Portugal Tem. ou é tudo daqui? Não, é tudo lá. Os fornecedores são de lá, não tem nada daqui. E Legal. funciona. Isso é um projeto meu. Eu penso, assim, em muitas coisas, mas é engraçado, porque eu acho que como eu sempre nasci ali na Beira-Mar, em algum momento, esse projeto meu converge, sabe? Então, por exemplo, hoje eu tenho... A linha home é toda minha, 100%, toda comigo. Eu que crio as peças, a curadoria é minha. E a gente tem uma linha autoral muito grande, de linha própria nossa. Assinadas todas por mim. E a gente agora começou a vender atacado pro resto do Brasil. Que tem que é o cliente dando o tom, né? Muitas lojas começaram a perguntar. Não, vamos fazer um catálogo, um preço de atacado. E isso é um projeto que eu queria. E aí, em algum momento, convergiu com a Beira-Mar. Então, a Home é um lugar onde eu fico mais só eu. E que eu consigo fazer essas coisas que me dissociam um pouco do resto, mas que também eu tô dentro, né? Você não se incomoda, né? A Paula da Beira-Mar, que deve ter isso, gente, né? na Vamos falar a faculdade. verdade? Só tem. Olha, né? só tem. Eu mesma já falo, assim, na faculdade era muito engraçado. Eu estudei no Sobrenome Rio, Beira-Mar. era Beira-Mar. todos os trabalhos da faculdade. Eu quase fiz isso aqui hoje. Pode fazer, eu atendo igual. Todos os projetos da faculdade de administração práticos eram visita em empresa, né? Sim. Então, todos os meus grupos, era tudo na Beira-Mar. Então, já era Paula da Beira-Mar há muito tempo. E aí, hoje, quando eu dou algum telefone pra alguém, tipo, pode dizer que eu que passei, pode falar Paula da Beira-Mar. E tá normal, sabe? Minha vida inteira foi assim. Sou eu, gente, né? legal. Lá dentro. Não, é bacana ouvir isso, porque eu conheço algumas pessoas que, como a Letícia falou, em determinado momento da carreira, ela fala assim, eu queria um pouco estar com meus projetos independentes, ter um Sim. nome. E que bom que para você isso está tranquilo, né? Sim, sim. Que você consegue conciliar com seus dois projetos. Inclusive, trouxe um que é mais seu, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. Eu acho que isso fez a diferença. E né? eu tenho, assim, total liberdade, mesmo sendo uma empresa familiar, a parte da Home, como eu disse, sou eu que toco sozinha, eu tenho total liberdade, assim, de criação, de, sim, curatoria, equipe.
E acaba que isso acaba sendo um projeto um pouco meu também. Uma empresa Mais dentro de meu. outra É, empresa, exatamente. né? Agora, a gente sabe que, assim, até a nova geração tá diferente. A gente escuta muito isso dos nossos clientes, a gente ajuda muito os clientes nessa questão de seleção, né? A gente estava até conversando sobre isso outro dia, né? Nossa. Porque é difícil, às vezes, Super. entender a carreira dentro da empresa, ou Sim. querer ficar nesse trabalho. Os sonhos a longo prazo, né? As pessoas hoje São têm muito curtos, curto né? prazo. Sim, super né? imediatistas. Imediatismo. Super. E ainda assim- Especialmente depois da pandemia agora, Exatamente. Jamar. Quer trabalhar home Home office. office. E você tem uma operação pesada, Sim. né? 300 pessoas é uma coisa grande. Imagino eu que isso tem que ter alguma, né, gestão. Você tem um RH? Ainda não? A gente tem um departamento pessoal que não é exatamente um RH, né? Uhum. Mas a gente tem. A empresa é muito organizada e muito setorizada, sabe? A gente tem a estrutura toda bem separada, o que é cada coisa, e eu acho que isso dá uma baita ajuda para isso funcionar bem, né? E não ficar uma coisa truncada e misturada. E essa questão do RH, a gente sempre tem externo, em momentos assim. Que a gente precisa, por exemplo, de um treinamento, coisas mais pontuais. A contratação, a gente tem toda a dinâmica já no departamento pessoal. E, por exemplo, no caso de uma entrevista, de uma contratação, a gente tem todo um processo seletivo que passa por a pessoa que vai contratar, o departamento pessoal. E aí, a última entrevista, quando a pessoa já foi aprovada por todo mundo, é nossa. Vendo? Isso faz a diferença. Eu falei disso esses dias. O dono não pode delegar esse tipo de coisa. Não. Né? Ninguém entra lá sem a gente olhar no olho e pegar referência, que eu acho que é uma coisa que as pessoas fazem muito pouco. É verdade. E principalmente, assim, eu vejo pelos ex-funcionários nossos. Ninguém pergunta nada, sabe? E a gente tem essa prática. Quando entra, tem uma integração para eles? A gente tem. Às vezes é meio corrido, Tá. vou ser bem Porque eu sincero, tô assim, falando que é por conta da operação. apagar incêndio, assim, tipo, a pessoa saiu, precisa de amanhã. Aham. E aí essa integração vai acontecendo enquanto a pessoa já tá ocupando a vaga. Mas a gente tem, sim, um momento de integração, a gente tem um momento que a pessoa entende a empresa, a postura, o protocolo, o uso do uniforme, a nossa cultura. Isso tem um Então momento, tem uma sim, rotatividade baixa lá. baixa, Que principalmente bacana, na isso é um produção. case, viu? É. É um case, porque é uma Principalmente na operação... produção. A produção assim, o giro é baixíssimo. A gente tem funcionários lá de quando eu era criança, Ai, que sabe? lindo. E deve Eu ser tenho legal orgulho isso disso. também, né? Tenho orgulho. Te ver crescer e você também vê-los crescer. Sim, e assim, como eu tava sempre muito ali, e minha mãe a vida inteira ali também, a gente acaba tendo essa relação próxima naturalmente, sabe? Não é uma coisa forçada, vamos parecer ser bom. Não, é bom de verdade, porque tá todo mundo junto ali há muito tempo, né? Eu acho que essa relação é muito vista ali por todos. Como a Letícia falou no início, essa questão da alegria, do carinho, do respeito, né? O respeito pra gente Que é são fundamental. valores, Sim. imagino eu lá, que você... Sim, e né? quando tem algum funcionário, por exemplo, numa equipe que destoa, a própria equipe aponta, sabe? Ah, que Tipo, essa legal. pessoa que não faz parte do que a gente tá precisando. Aham. Não tem a nossa cultura, sabe? Mas Então, você é muito vê a coeso. Beira-Mar como uma empresa inovadora? Muito, extremamente. É engraçado, né? Como é que alinhar o tradicional O tradicional, com o inovador. Não deve ser fácil, mas acho que vocês estão chegando assim no caminho certo, porque vocês fazem isso com as próprias gerações da família de vocês, né? É verdade, é verdade. E isso vai se modernizando. Eu acho que a questão da gente estar muito atento ao que está acontecendo no mercado, principalmente no mercado externo, para a gente trazer, ser assim, os primeiros a ter alguma coisa diferente, sabe? Porque, como você estava dizendo, esse imediatismo é total, é no consumo também. É verdade. Né? E as coisas vão ficando virais muito rápido. Então, quando a gente fica antenado o tempo inteiro, assim, no que é tendência, no que está acontecendo lá fora. Agora a gente ficou muito tempo sem ter feiras, né? Por causa da pandemia. Mas as feiras já voltaram, ano que vem a gente já tá pensando, não, a gente tem que ir. É uma embalagem diferente, é uma coisa que a gente viu. E é muito engraçado, assim, a gente, como eu falo, a nossa vida pessoal e profissional acaba sendo muito misturada, é muito difícil separar. Não tem como, não existe pra Não mim. tem como, tem almoço de domingo não falar de trabalho, é minha vida, sabe? Verdade. E a gente viaja, por exemplo, em família, turismo, nada a ver. Tá. E aí, meu marido, quando olha, eu já tô fotografando uma coisa que eu vi que eu acho que vai ser muito boa, ou uma frase que eu acho que é muito legal da gente adesivar não sei onde, sabe? A gente acaba vendo essas coisas. E a inovação, acho que tá muito nesse olhar, né? De você extrair o que é novo e trazer.
E às vezes, assim, estão nos pequenos detalhes, né? Muita gente me pergunta assim, dá 5 dicas aí para quem quer empreender ou para quem quer não tem abrir. como, gente. Falei, primeiramente, você dá um bom dia, né? Porque tem lugar que você entra que a pessoa nem olha para você, não está nem um bom dia, né? Tá bem apresentável, né? Uma maquiagem, um Sim. sorriso, um uniforme, né? Bem alinhado. E aí, quando eu vou na Beira-Mar, que é um serviço, né, de buffet, aquilo que você me Sim. passou. Mas como eu sou tratada, como se eu estivesse me servindo no à la carte, é muito engraçado, não é essa palavra que não sim. fugiu, mas muito interessante. Porque você vai lá, você serve no buffet, mas vem um garçom com uma bandeja de Sim. prata te servindo. Eu falo, gente, que coisa chique, você se sente assim, tão especial. E são detalhes. Detalhes, né? E é um uniforme bem alinhado, é um garçom com aquela bandeja de prata que você fala, meu Tudo Deus, muito limpinho valoriza também, né? né? A gente vê isso. Pequenas ações. Sim, e eu acho assim, o fato da gente estar lá todos os dias também faz muita diferença. Todo mundo estar lá todos os dias, assim, a minha família, eu, e a gente ter uma equipe que já está lá há muito tempo. Porque às vezes a gente está muito tempo num lugar e o nosso olhar fica um pouco viciado, É sabe? verdade. E às vezes eu tô passando na frente de uma coisa que não tá legal e eu já não tô vendo. Mas aí uma outra pessoa que tá comigo ali todos os dias pode ter um olhar um pouco diferente e esses pequenos detalhes vão aparecendo nesse dia a dia que a gente tá vendo, sabe? Às vezes é uma mesa que tá com uma quina que pode agarrar na saia de alguém, já aconteceu. Uma pintura que saiu não sei onde, uma mesa que bateu num lugar e amassou. É bobagem, mas que não é bobagem quando você pensa no todo, sabe? É legal também, talvez, eleger alguns embaixadores, assim, desse Sim, olhar, né? A gente sim, faz sim. aqui o RH do Hotel H Sim, e a gente fez isso, porque imagina o tamanho dessa estrutura Nossa. para você estar atento. E é legal ir reciclando essas pessoas Sim, também. porque o olhar fica fica preso. Fica. Fica. Você acaba não olhando para determinadas coisas. E a gente fica acostumado e ao mesmo tempo, assim, por exemplo, sei lá, minhas amigas às vezes vão, vamos almoçar. Quando o almoço é na Beira-Mar, eu não consigo, por quê? Eu tô aqui falando com você, e aí tem um cliente esperando um garçom, e o garçom não viu. Aí eu começo a ficar assim, eu tô chamando, vai lá. Sabe? É diferente. Não, claro que não, né? Isso acontece, assim, reposição de um sorvete na geladeira. Tipo, eu tô aqui falando com você, mas a geladeira tá vazia, gente. Verdade. Ontem eu fui almoçar com uma prima minha, o biscoito do café não era o que a gente tinha pensado. Eu liguei pra nutricionista, o que aconteceu com o biscoito do café? Bobagem, mas é que a gente tá ali querendo mesmo o melhor. Sabe? Acontece a mesma coisa comigo. Claro. Quando eu falo, gente, quando tem algum assunto sério, não vai dentro de loja pra conversar comigo, porque meu olhar tá completamente desfocado. Exatamente. Né? Eu fico completamente alienada, pensando... Você tá olhando no todo, que você tá ali, né? É muito difícil. Agora, niteroense, ele tem uma característica engraçada, né? Voltando a falar, até porque a sua empresa é aqui, né? É a coisa do italiano, né? Que em todo lugar não é italiano. Meu marido, até hoje, ele é de Petrópolis, ele fala, lá é joelho, ou é brioche, né? Lá é brioche em Petrópolis. Joelho é no Rio. E aqui em Niterói, italiano. E a gente vai na casa de fulano, a gente não vai na casa do boi do dá. E eu acho engraçado que tem uma cultura, né? Então, e tem uma coisa também de às vezes, ser um pouco... não querer tanto a inovação. Eu não sei se você percebe isso. Aí eu queria te ouvir nisso, se você sofreu algum impacto nisso, porque vocês estão muito antenados, trazendo coisas novas, tendências, que tá lá fora, né? E isso tem uma certa resistência, você percebe isso? Assim, eu acho que o Niterói é muito bairrista, né? E é engraçado, porque às vezes a pessoa não consome aqui para consumir o mesmo produto no Rio. É muito engraçado. Isso. É muito engraçado. Eu lembro disso quando a gente começou a lançar cestas, café da manhã e coisas assim. E era uma coisa muito nova aqui. E as pessoas às vezes viam no Rio e não... Aqui não pegava, sabe? Mas claro que isso depois é uma cultura, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, no nosso caso de ser uma empresa tradicional, para não errar o limite. Assim, a gente é uma empresa tradicional, a gente é uma empresa com os nossos valores muito fortes, assim, uma marca que tem um DNA já formado. E a gente não pode parar no tempo. Então, acho que a gente tem que estar sempre procurando esse balanço, sabe? Eu não posso abrir mão de certas coisas, mas ao mesmo tempo também não posso deixar de inserir outras. Tem coisas que a gente não vai mexer e não pode mexer, sabe? Perfeito. Acho que é por aí. Isso é bacana que você tá trazendo. Você tem referência, Paula, assim? Alguma referência que você fale?
de fora, assim, ou de... que... Ai, vários, milhões. Eu nem sei mais quem são as referências, que eu fico só perguntando dela. Não, tem muitos lugares, assim, por exemplo, tem lugares em São Paulo que a gente acha que são muito legais. Nenhum lugar é exatamente como o nosso, né? Cada lugar é completamente diferente, mas tem uma coisa num lugar que eu acho fantástico, tem uma coisa num outro lugar que eu acho que é incrível. Tem lugares, assim, que a gente até nunca foi, mas que a internet possibilita você conhecer. verdade, né? E que a gente acompanha para ter referência mesmo. Tem eventos da sua área, assim, que vocês participam? Existe isso? Sim. Porque eu sei que dependendo do segmento tem, né? A gente tem, por exemplo, na Home a gente tem as feiras de São Paulo, que eu até já não tenho ido tanto. A gente já tem feito, assim, visitas a showroom de determinados fornecedores e a gente tem procurado muito crescer nossa linha autoral, para ser um diferencial, sabe? Acho que é legal. Na parte da confeitaria, a gente tem as feiras de fora. Tem a Europan em Paris, que é fantástica, que é bienal, e esse ano voltou. Que legal. Que é onde eu já fui algumas vezes, e é assim... Tão bom tá voltando, né? dá uma alegria, né? E tem muitas referências boas e... falar assim a França é o berço, né? Da patisserie e da padaria, da panificação. E muitas vezes a gente vai a certas feiras e na própria cidade você já tem referências fantásticas, assim. Não só nas feiras, sabe? Mas essa, a Europan de Paris foi uma feira que a gente sempre foi muito. Que bom ter alguém com a gente tão antenada, Né? assim, né? Ah, que que bom. traga Tem que sempre ser, né? Porque aí novidade. Niterói, ó, né? Com isso. Cresce também. A gente... E eu acho que o Por nosso isso que a gente público fala, né? gosta. Ande com quem eleva o seu nível, né? exato. Tudo É. isso Faz que a toda a gente- diferença. E essas trocas, como a gente está fazendo aqui, são fundamentais, É, né? Eu acho claro. que Olha quanto que eu tô aprendendo ouvir mais. vocês, pra mim, também é maravilhoso. Agora, a pô. pandemia afetou, imagino, né? Muito, claro. Como é que você... Eu sei muito. que já tá indo embora, mas é sempre bom, de repente, dar alguma dica, né? Né, do que aconteceu Assim, pra você. considerando a Beira-Mar dividida em 3 partes, né? Assim, o restaurante pra gente ficou 100% fechado. E a gente pegou essa oportunidade e refez, assim, totalmente. A gente fez uma obra, botou o restaurante abaixo, no osso, completamente. E hoje a gente tem uma estrutura completamente diferente do que a gente tinha antes da pandemia. Então, assim, aquele buffet que a pessoa se servia já não existe mais. A gente agora tem um ambiente envidraçado, tem a questão do cloche, da cúpula, né, nos pratos, para a pessoa não transitar com prato sem proteção. A gente fez algumas coisas que a gente não vai mudar, que eu achei que foram boas. E o visual do restaurante ficou completamente diferente pelo tempo que a gente ficou fechado. A gente não conseguiria fazer uma obra tão grande com o restaurante em funcionamento. Sim. E aí a gente atacou no delivery, né? Bacana, que né? Aproveitar as existia. oportunidades. E né? a gente pôde desenvolver melhor o delivery, porque a gente não estava estruturado para aquilo. Entendi. Então a gente pôde. Tinha demanda, né? Tinha demanda. E a gente conseguiu uma demanda que não era nossa, assim. Pessoas que não compravam lá, nem conheciam o nosso delivery. Olha que Então a legal. gente ficou, assim, muito focado no delivery. A confeitaria era um serviço essencial, continuou aberto, mas claro que o movimento caiu, assim, horrores. Porque as pessoas não iam tanto mais, né, presencialmente. E a gente pôde trabalhar muito o delivery, que talvez a gente não tivesse dado atenção numa rotina normal. E a Home já era um e-commerce. Então eu lembro, assim, era aquele desespero. A gente ia trabalhar de manhã com um decreto, de tarde já era outro decreto. Aí no dia seguinte era uma coisa completamente diferente. E a gente realocou vários funcionários para poder ter força onde a gente estava precisando e lugares fechados com as pessoas ali. Foi uma coisa, assim, uma estrutura de guerra, né? Para todo mundo, com certeza. E a gente tirou muitas coisas boas disso, Mas porque acho que a para gente alguns desenvolveu. mais, né, Paulinha? Porque Foi muito difícil. muito difícil. Foi muito Porque difícil. no seu caso, como é que você vai fazer home office, Muito né? impossível. Não tem como. Você vai afastar Não, todo mundo. eu pra ficar em mesma fui casa. trabalhar todos os dias da pandemia. É. A gente estava lá porque eu tô resumindo, assim, uma parte Mais já operacional. com a história que a gente Aham. sabe que tá acabando e já tá tudo bem, sabe? tá A gente tudo sobreviveu. Mas o que viveu... Mas era assim, era muito pesado, era muito pesado. A imagino. gente não sabia como a gente tinha que se estruturar para estar no dia seguinte. Poxa. Muitas pessoas afastadas por Covid. Teve um momento que a gente quase teve que fechar a cozinha do restaurante, porque não tinha funcionário, todos com Covid. Porque um pegavam Era todos, isso. sabe? E a gente todos com máscara, com todo cuidado e trabalhando mesmo só no que era essencial, sabe? Foi uma fase muito doída para o mundo E todo, você né? liderando isso tudo, né? Imagina, assim, você contou um pouquinho que foi natural pra você Sim. essa transição, entrar na empresa e tal. Mas e tomar conta disso e liderar? Você queria
Eu divido com a minha mãe. Meu pai, na pandemia, ele tinha acabado de se aposentar, foi uma baita sorte, porque ele tinha vários projetos e a gente acabou puxando pra gente. Então a gente precisava mesmo de gente preparada e que somasse, sabe? Então ninguém estava preparado para aquilo, sabe? E eu acho que foi uma coisa mesmo de estrutura de guerra, assim, faca no dente, vamos pra dentro, sabe? A gente não tem muita opção. E aí a gente ia indo de acordo com o que os decretos falavam, de acordo com o tempo que a pandemia levava. E aí abria e fechava, e eu com filho em casa, online, aquele Ainda caos tem que todo mundo isso. sabe. Nossa, né? Foi assim, as crianças em casa, e meu marido também é empresário, e teve que ir presencialmente, então a gente se revezava. Foi uma coisa muito difícil, sabe? Mas eu acho que a gente não teve muito tempo também pra pensar. Eu acho que quando eu olho pra trás, que eu tenho mais noção do que a gente passou. Porque no dia a dia a gente não tinha Foi, não escolha, parou pra sabe? pensar. Né? Vambora, que é o que a gente tem. A gente tem que tentar extrair o máximo que der disso aqui. Então, você disse que a empresa é bem organizadinha em termos de... Sim. né? Então, a tua mãe, ela lidera uma parte da... Vocês dividem essa... Mais ou menos. A minha mãe fica muito na parte da confeitaria. Eu fico muito na parte da home hoje. O restaurante também fica muito... Um pouco com o que tá com a confeitaria. E a gente acaba que se junta sempre. Tá assim. bom. Tem reuniões pra Vocês falar. têm reuniões periódicas, é isso? Não, é o dia inteiro. A gente tá assim, se reunindo. Tipo, agora ela tá viajando e eu tô com a parte toda da confeitaria e tá tudo bem, porque eu sempre fiz isso. Não é uma coisa nova. A gente acaba se dividindo pra tudo poder ter a atenção devida, sabe? Entendi. Eu acabei ficando com a parte da home, porque em algum momento a loja cresceu e a gente precisava que alguém tomasse conta daquilo. Assim, chegou um ponto que ou toma conta ou fecha, sabe? Porque ficar uma coisa mais ou menos... E a home tem a sua cara, né? Tem. Então, nada melhor do que você. É uma coisa muito que eu gosto muito. E contando dos Somos, eu queria saber como é que foi esse negócio dela. Ela que te convidou, então ela era... Conta Eu pra fui gente. fundadora do grupo. Você é a fundadora? fundadora. Gente, pessoal, tá vendo? Tinha que ter ela mesmo aqui no nosso podcast. Tinha que Como é ser que você teve vocês. essa ideia, mulher? Conta esse projeto. Então, a ideia... Eu fui convidada por amigas minhas, a Paula Mota, a Carol Zigelkov, que é muito minha amiga, a Jaque Elude. A Jaque tinha esse projeto de Curitiba. Quando ela chegou a Niterói, ela veio morar aqui e já conhecia a Carol e a Paula. Carol é minha amiga de infância, que Niterói é assim, na verdade. Niterói é assim, e elas estavam montando a estrutura de como seria aqui, dar um corpo um pouco maior do que já tinha esse projeto da Jaque. E aí elas acabaram me convidando e foi muito legal, porque foi muito bom, eu conheci muitas pessoas muito boas, a gente movimentou uns eventos que eu, aprendi demais, sabe? Eu acho que essa troca, como a gente está fazendo, é incrível, né? E aí chegou um momento... Né? É fundamental pra gente evoluir, né? Eu acho. Empreendedor, né? Fundamental. Ele precisa, né? A gente precisa ouvir o outro. E às vezes você tem uma dor que você nem sabe. Você escuta e fala, cara, é mesmo, é igual a mim. E aí a gente aprende muito. Foi muito rico esse momento. Mas sabe? vocês sempre pensaram nas mulheres, né? Sempre. E por quê? Era um projeto que eu acho que ganharia força, assim. Já existia com esse projeto de mulheres. E eu acho que não tinha nada nem parecido, sabe? Verdade. Então foi bem legal, porque a gente viu que tinha Também muita não, gente né? precisando disso. Ela A gente traz tinha essa muito- coisa do vô pra ela. Sabe o que eu acho? Acho que quando a gente tem muitas coisas pra fazer, a gente quer cada vez mais, É sabe? verdade. Eu tenho- A gente dá tempo de tudo, Ah, né? é. Às vezes você fica sem fazer nada. Exatamente. E quando você faz nada, uma mínima coisa vira uma coisa gigante na sua vida. Verdade. E como a gente já faz muita coisa, uma coisa a mais já é dentro de muita coisa, sabe? Dá pra fazer. E a Paula veio num momento da minha vida muito difícil. Porque foi quando eu estava em Itaboraí, já contei essa história milhões de vezes, enfim, que eu abri o negócio, e aí veio a crise do Comperj, Lava Jato, né, que paralisou o polo petroquímico, e a cidade fechou. Assim, meus clientes foram embora da cidade, foram embora. Então, um negócio que eu estava próspero, com muitos sonhos ali, se transformou num pesadelo para mim. E aí eu comecei a falar, o que eu vou fazer, meu Deus? Porque eu não tinha outra saída. Eu tinha investido tudo ali, né? E meu marido em São Paulo, eu aqui, o negócio tinha que dar certo. Aí uma amiga minha começou a me pedir delivery.
você traz delivery pra mim? Eu falei, por que não? Levei. Aí a tia dela começou a me pedir, a família. No final, eu já tava assim, com o meu WhatsApp Que em legal. todas as escolas de Todas. Seu Niterói. telefone era em todos os grupos. Todos os os grupos estava lá. Delivery, aproveitem. Recebi várias vezes. E aí, e na época, ninguém fazia delivery de brinquedos. Não existia, Não existia isso. de delivery. É. Não, muito antes da pandemia, nada a Muito ver. antes, Super. Então eu É falo, o quê? 10 anos atrás, não é isso? Né? Então assim, eu já tenho crise antes da crise, É verdade. né? E aí eu pegava, eu tirava foto, embalava, botava no carro e entregava. Mas isso eu fazia de uma forma muito genuína. E eu não sabia. A Paula, eu ia toda semana na casa dela entregar Conta brinquedo. das crianças. Festas de amigos toda semana, uma loucura, aniversários. legal. Letícia me salvou Eu muito. sabia o caminho, assim. Então, e a Paula mora antes, pertinho de mim, então era sempre minha última entrega da casa dela. Eu sempre chegava muito tarde. Mas fiz muita entrega. Maravilhoso, me salvou muito. E um dia a Paula me perguntou: ah, mas você é o quê na empresa? Eu falei, eu sou a dona. Ela, eu não acredito. E aí eu lembro até hoje da mensagem que ela me mandou. Ela falou, nossa, mas você vai, você tira foto, você me atende, você entrega, você vem aqui. Eu falei, é uma forma que eu tô fazendo de sair dessa crise, né? Ela, não, você tem que vir pro grupo. E aí ela me colocou no Somos Empreendedoras. Não tinha uma pessoa mais importante né? no grupo, gente. Letícia incansável, assim, super dedicada, sabe? Eu jamais imaginava em participar do grupo, enfim. E você não tem noção como isso foi importante para mim. Assim, foi uma virada de chave na minha vida, que eu comecei a ver que eu não estava sozinha, que eu comecei a ver que eu tinha muito mais força do que eu imaginava. E eu comecei a ver outras possibilidades. Tanto que na primeira reunião que eu fui do Somos, no dia eu recebi a resposta de Caraí. Eu lembro. Eu ia abrir a loja de Caraí. Eu lembro disso. Né? Gente, comemorei Não, tanto. que conexão, porque olha que legal, né? Eu lembro. Na primeira reunião você já conseguiu uma nova oportunidade. Nova Como é que o oportunidade. grupo tem esse poder, né? Também, Esse né? poder. Lembro muito E disso. aí eu já fiz uma mentoria de estilo com a Jaque Molonha, que também é do grupo, Sim. que era fundadora com você, Sim, a Jaque. isso, a Jaque. E ela também já mudou a minha imagem. E aí eu deixei daquele uniforme, daquela roupinha, para me empoderar como empresária, né? Que na época eu me via como operacional, burocrático. E aí eu mudei a chave. Aí eu passei a delegar, fazer gestão, coisa que eu não fazia, ter processo. Então, o grupo, e principalmente a Paula, por esse Que convite, lindo tem isso, uma gente. grande... Gente, tô super Né? Porque tem a ver com a emocionada. carreira, gente. Eu tô super É emocionada. muito impactante E às isso. vezes a gente faz umas coisas sem Tem noção. ter noção do que aquilo vai repercutir Do que impacta na vida né? de alguém. Eu tô super feliz. E Eu hoje- sou sua fã, você sabe? Sou cliente. Te admiro muito, porque eu sei que você é uma pessoa muito dedicada ao que você faz. Tô sempre lá na loja, adoro. E quando eu verdade. toquei a brincar aí, eu fiquei tão feliz. Falei, não preciso mais do delivery, coitada da Letícia, eu vou sempre. Agora eu tô sempre lá. E hoje o nosso delivery é um dos principais do Brasil, né? Eu dei aula para todos, para a franqueada e para os outros franqueados de delivery. Ou seja, Olha duas que primeiras maravilha. aqui em delivery, hein? E aí a Paula do negócio Tebet Sim. deu uma mentoria de Instagram para as franquias. Ai, que legal. Olha só, gente, Muito como bom. esse grupo tem poder. E como tem pessoas tão boas e tão capacitadas, né? Que Eu acho isso ajudam, se fantástico. unem, E né? muitas vezes as pessoas não sabem que quem tá do seu lado tem esse potencial para te ajudar. Perfeito. É fantástico, É fantástico. sabe? Muito bom. É fantástico. Eu acho que esse é o maior impacto desse grupo. Sim. Sem dúvida. E acontece naturalmente. Naturalmente. Isso que é gostoso, né? Naturalmente. Não é aquela coisa de... Porque a gente já vivia alguns grupos, a gente comenta sobre isso, né, Letícia? Aqueles grupos que é aquele troca de cartão, não sei o que, isso, cara, não gera, nada, não gera gente. aquela conexão, né? Tem que ser Estritamente de verdade, comercial. né? Tem que ser de verdade, né? Isso aí. E aí hoje eu sou uma das gestoras que eu sou imensamente orgulhosa, assim, com essa evolução, que foi uma evolução natural, de se doar ao grupo, né, sem esperar nada em troca, é um querendo crescer com o Eu acho outro. que vocês representam um grupo tão bem, Letícia. Vocês têm tantas boas ideias e tantas coisas interessantes que agregam tanto para quem tá no grupo, sabe? Eu acho incrível. Vocês fazem uma gestão maravilhosa. Mas é a gestão de parceria, né? Sim. É a gestão da Márcia, é a gestão da Naila, que está aqui por Sim. trás das câmeras também, que está ajudando a gente, é a gestão da conexão. Elas abriram isso, né? É muito latente, que vem desde vocês, né?
Legal, muito feliz de você estar aqui hoje, muito Pô, tô emocionada. super honrada, E gente. com Adorei. essa evolução e que a gente sempre troque muito, Muito, né? Contribua muito. muito. Na verdade, a Muito. gente tá mesmo chegando ao fim, tá? Pois é. Se tivesse gente aqui, eu ia falar. Mas antes da gente terminar, eu queria saber o que você pensa pro futuro da Beira-Mar. Bom, gente, eu penso, tomara que tenha muito trabalho pela frente, tomara que a gente siga evoluindo e Eu não tenho que as pessoas dúvida. continuem gostando do que a gente faz, porque é isso que move, né? É. É assim, o reconhecimento de um cliente, falar, poxa, eu fui numa festa e tinha uma comida super boa e era de vocês, ou eu adoro ir lá e eu me sinto super em casa, que as pessoas continuem gostando, porque é isso que move a gente a fazer coisas novas, né? Isso é a maior motivação. Alimenta, né? Alimenta, tá chovendo, eu já tô com essa vozinha que já vou passar lá, tomar sopinha, né? Se eu Gente, morasse uma aqui, sopinha. eu ia... Tem delícia, direto. é só Você não você tem pegar noção, na né, Cláudia? geladeira, esquenta em casa no micro-ondas, ai, bom. dos Acho que eu vou sonhos. fazer isso também. A gente estava comentando que hoje Niterói hoje amanheceu chuvoso. Chuvoso. A gente pensando, ai meu Deus, que delícia se a gente fizesse esse podcast lá, né? Tomando um cafezinho com pão quentinho. Nada é possível. Eu acho também, o Vamos convite pensar tá nisso. feito, o convite tá feito. E aí, Paulinha, como é que faz pra te achar? Tô sempre à disposição, tanto na confeitaria, tô lá diariamente, tô assim, enfim, todos os dias desde que eu nasci. Tem alguma rede social? Eu que você tenho queira- a rede social da Confeitaria Beira-Mar no Instagram e da Beira-Mar Home, que são os nossos canais de atendimento, assim, mais atualizados e mais rápidos. A gente tem o WhatsApp, mas tá tudo no perfil do Instagram também, pro delivery, inclusive. Enfim, acho que é por aí. O nosso site tá tudo bem atualizado e a gente tá sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Foi meninas. Eu tô super delicioso. feliz, tá? Muito obrigada mesmo. É isso. Letícia, quer deixar também suas conexões aí? Onde O onde meu te é Letícia achar? Torzek. Também, assim, tô muito feliz de estar fazendo parte desse grupo, dessas conexões incríveis com a Márcia, com a Paula, com tanta gente bacana que tá passando por aqui. Segue lá no Instagram, Letícia Torzek. E eu, gente, na Conexão Talento, né? Espero vocês lá, viu? Beijo, obrigada. Beijo.